Então vamos começar agora falando da Heide Extratos Vegetais, o primeiro de linha. A Eliane já falou. Eu sou Ana Carolina, sou farmacêutica. A Heide começou de um sonho. Em outubro agora vamos completar 25 anos. Então, já mais ou menos há 26 anos eu bati lá na porta da casa da Eliane e disse assim: Eliane, queremos abrir uma indústria de extratos, será que você pode nos ajudar? Eu trabalhava numa indústria cosmética, um colega nosso soube dos nossos planos e disse: Ana, você não pode fazer isso sem falar com a Eliane. Então a Eliane é nossa amiga, nossa mentora, a mãe da Heide desde aquela época. Então assim, uma alegria estar aqui com vocês e a gente só quer agradecer, por toda a eternidade. A Heide, então, é a nossa indústria de extratos. E essa planta linda, alguém conhece ela? Que planta é essa? Quem dá mais? Parece uma sálvia. Parece uma sálvia, não é? Olha, Heide já tem uma dica aí, né? Essa planta tem a ver com o nome Heide. Alguém já ouviu falar da planta Heidekraut ou da espécie Calluna vulgaris? Então, a Calluna vulgaris, ela ocorre bastante na Europa, ela é conhecida aqui como Érica, né? Ela é a nossa Érica. Eu ia falar Érica. E aí tem várias formas, né? Tem a Érica branquinha, mais rosa, tem essa que é um pouco mais cheia de pétalas, tem aquela que parece uma flor sequinha, mas todas são Érica. E no nosso sobrenome Rehmann, quando nós fomos abrir a empresa, nós encontramos na história que os Rehmann eram cultivadores de Heidekraut na Alemanha. Então demos o nome da empresa de Heide e esse símbolo ali, né, o logotipo representa as folhinhas e a gotinha de extrato. Então aqui só um pouquinho da história. Nós estamos lá em Pinhais, somos em 2 fundadores. Pode já passar. E a Heide é uma empresa de farmacêuticos. Nós temos como missão formar parcerias sólidas para o desenvolvimento de cosméticos e alimentos, como visão ser referência no desenvolvimento de insumos de origem vegetal. Então hoje nós temos esses 2 prédios em Pinhais, no bairro Emiliano Perneta. Estamos lá todo esse tempo. Pode passar. Aqui, ó. Então esse primeiro prédio nós construímos ele. Eu estava grávida do André, inclusive no sábado eu fui escolher o piso da empresa e no domingo o André nasceu. Eu já estava começando a ter dilatação, eu estava lá no Balarote escolhendo o piso, que olha, se meu filho nascer aqui, pelo menos essa compra aí eu quero, né? Mas não nasceu no Santa Cruz, que bonitinho, agora já está se formando o menino, né? Então, está se tornando economista e a nossa filha fazendo psicologia. Não quiseram ser farmacêuticos, né? É a vida. Acho que ouviram os pais reclamarem muito em casa, né? Não quiseram seguir a carreira, mas nos ajudam. É importante sempre que sejam felizes, né? Então, construímos esses 2 prédios. Aqui um pouquinho da equipe. A Júlia não estava aqui, mas esse moço lindo aqui é o André. E um pouco da nossa equipe de trabalho. O Rodrigo, que era para ter vindo, está ali atrás, né? O marido. Muitas mulheres na equipe, né? Nós temos orgulho de dizer que a nossa produção é comandada por uma mulher, produzindo os extratos vegetais, que são matérias-primas para a fabricação de alimentos, bebidas e cosméticos. Então, quem já provou o chá da Cine, tem extrato da Heide lá. Quem já usou o lenço umedecido da Mili, tem extrato da Heide lá. Então, várias marcas que vocês conhecem, né? O chá verde, a linha de chás da Zamorese, tem o extratinho da Heide lá também. Então, nós não aparecemos como marca para consumidor final, mas nós estamos em várias marcas que vocês certamente conhecem e utilizam. Pode passar. Aqui é o nosso hub de inovação. Desde 2018, então, nós posicionamos a Heide como um hub de inovação de ingredientes naturais. Porque quando nós falamos em indústria, está sempre na nossa memória aquela indústria de escola. Se eu falo para vocês assim, desenhem agora para mim uma indústria, o que a gente vai desenhar? Aquele retângulo, a chaminézinha, é sempre o que vem na nossa memória.
E o papel essencial de uma indústria é receber matérias-primas, produzir e expedir. Não tem nada de muito criativo, eu acho que está incomodando ali. Ah, fechou, né? Querem agora para ventilar? A indústria, por si só, ela normalmente não tem esse papel de criatividade, de inovação. Mas o nosso tipo de indústria permite muito isso. Porque os clientes querem que os nossos extratos sejam diferenciais nos produtos deles. Então, nós recebemos projetos de vários tipos, pedindo várias plantas, rosa cendifólia, ou uma vez que chegou assim: Ana, vocês fazem extrato de copo de leite para cosméticos? Eu, copo de leite para cosméticos? Eu falei, mas isso é tóxico, né? Ah, não sabia. Então, assim, né? A criatividade vai longe, assim, então cabe a nós dizermos isso pode, isso não pode, qual a dose, qual a quantidade. Então, nesse campo de inovação aqui, nós temos a farmacêutica Isabela trabalhando sob o comando do Rodrigo, e a bancada está sempre cheia de projetos. E nós trabalhamos então com plantas, normalmente são desidratadas, plantas cultivadas em qual estado será que vocês acham, na sua maioria? Aqui no Paraná, né? Então, o Paraná segue sendo o celeiro das plantas medicinais no Brasil. Então, toda a nossa camomila nós compramos daqui, a erva mate, várias outras espécies, né? Consigo comprar melaleuca já também. Então, o Luiz, que nós visitamos, né? Nosso parceiro aí há muitos anos, nosso agricultor, ele sempre cultiva. E vou contar uma história para vocês, que esses dias o Rodrigo foi lá buscar planta nesse agricultor, e ele disse: olha, Rodrigo, tem esses pacotes aí de lavanda dentata, se você quiser levar para fazer óleo essencial e destilado, pode levar. As minhas filhas colheram esse final de semana com a tesourinha, e a gente não sabe muito o que fazer. E aí recebemos as lavandas, destilamos, produzimos o óleo essencial hidrolato, e eu pensei quanta energia tem, né? Energia da terra, né, da lavanda sendo cultivada, energia das crianças que colheram, que colocaram suas mãozinhas com a tesourinha. Então, tudo que nós fazemos, nós sentimos que quando nós temos uma planta cujos ativos foram produzidos pela natureza, nós temos a missão de transformá-los em ingredientes, nós só estamos passando essa energia para frente. Assim como quando vocês provarem o suco de guabiroba que nós temos hoje aqui, que eu trouxe a polpa, o bombom de guabiroba e o picolé de guabiroba, eu também gostaria que vocês, conhecendo um pouco a história do projeto, sentissem essa energia, né, da planta, do fruto que está lá. A guabiroba é uma espécie da Mata Atlântica, é uma planta que está lá há muito tempo, e eu já volto, né, eu vou finalizar essa apresentação breve da empresa e eu já entro no projeto para falar para vocês. Um pouquinho da nossa infraestrutura, como nós atuamos na área de alimentos e cosméticos, toda a infraestrutura é inox, né, como tem que ser, para que a limpeza, a sanitização seja correta. Então, nós temos lá reatores de vários tamanhos, temos spray dryer, liofrizador, estufas, despolpadeira. Então, como um hub de inovação, nós temos que estar equipados para quando o cliente sonhar em algum projeto, a gente consiga realizar para ele. Aqui também alguns equipamentos. Esse primeiro aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Esse primeiro equipamento aqui é uma despolpadeira. Esse aqui, maravilha! Aqui, ó, beleza. A despolpadeira. Aqui é um shaker que nós usamos para fazer experimentos em biotecnologia, colocando enzimas para melhorar a extração de alguns ativos. A estufa. Esse aqui é um leitor de microplacas que nós usamos para fazer doseamentos de cafeína, polifenóis, atividade antioxidante nos extratos, pH-metro e um liofilizador. Então, alguns dos equipamentos que nós temos lá. Diferença entre... pode passar.
Diferença entre spray dryer e liofilizador. O spray dryer é um equipamento que faz a secagem com calor, então nós temos calor e pressão dentro do equipamento. A maioria dos chás solúveis e produtos nutracêuticos que nós usamos são tidos com spray dryer. E alguns, por exemplo, a maçã desidratada, né, que tanto gostamos, é obtida por liofilização. A liofilização é um processo de secagem a frio por sublimação. Então, nós congelamos a água e depois secamos a vácuo. A liofilização preserva muito melhor os sabores, os ativos, mas ainda é um processo mais caro, então por isso que não é amplamente difundido para todos os processos, né? Aqui nós temos alguns extratos da Heide. Vocês podem notar que cada extrato tem uma coloração específica e também um odor. Então, aloe vera clarinho, alecrim esverdeado, calêndula amarelada, erva mate esverdeada, e o hibisco está tão escuro que não dá para ver, mas ele é avermelhado. Ai, que coisa óbvia, né? Mas às vezes não é óbvio, porque nessa área de extratos, infelizmente, a gente vê tanta coisa errada, como, por exemplo, a empresa fazendo uma mistura de tudo e vendendo, ou não coloca a parte correta da planta. Então, tem muitos extratos que acabam não tendo nem a cor, nem o odor e nem os ativos das plantas. Então, por isso que nós temos sempre muito esse cuidado de utilizar a mucilagem do aloe vera, as folhas do alecrim, as flores da calêndula, as folhas da erva mate e a flor do hibisco. Então, isso é de grande importância. Na área farmacêutica, nós chamamos isso de farmacógeno, que é a parte ativa da planta. Calêndula é uma das principais plantas na cosmética junto com a aloe vera. Não sei se no jardim de vocês tem calêndula, mas lá em casa estão lindas, lindas. Elas estão bem laranja, abertas. É a época, né? Primavera chegando, o ipê já floriu, já está caindo. E a calêndula é super bonita. E por que ela é importante para a pele? Porque a calêndula, se nós tocarmos nas pétalas da calêndula, elas não são macias? São macias, delicadas, e ali nós temos mucilagem, e essa mucilagem faz muito bem para a nossa pele, além dos flavonoides. Pode passar. Aqui nós fizemos um teste, só para contar para vocês, que nós conseguimos chegar num produto chamado Fitoblend Antibac, que tem uma mistura de romã e barbatimão, que foi sensível ao Staphylococcus aureus, ou seja, ele eliminou o Staphylococcus aureus a 0,125%. É um antimicrobiano 100% natural. Staphylococcus aureus atinge bastante a pele que está machucada por alguma lesão, ou mesmo as espinhas, aquelas espinhas que são purulentas, que são infeccionadas. Normalmente essa bactéria Staphylococcus aureus que aparece. Então, olha, vejam só. Produção de orgânicos no Paraná é estimada em 50 mil toneladas por ano, né? O estado possui o maior número de produtores de orgânicos certificados do Brasil, totalizando 3.900 produtores. Então, além de nós termos um grande cultivo, nós temos também grande produção de plantas orgânicas. Na Heide nós temos extratos orgânicos também, com certificação do IBD. Estamos lá na maioria dos estados brasileiros e também realizamos algumas exportações. Pode passar. Estamos quase chegando no Guapim, esse eu só vou passar rapidinho, depois eu tenho uma apresentação exclusiva sobre ele. O Guapim, né, essa camiseta linda que eu estou usando, que eu trouxe algumas para sorteio também, é o nosso projeto social de encadeamento produtivo da Guabiroba, na região de Irati, Paraná. Quem conhece essa cidadezinha? Irati? Então, que bom que muitos conhecem, né? Irati é bem perto. O trevo que entra para Irati é o trevo que tem o restaurante Anila, né? Os beijinhos, nozinho. Então, quando fala do Anila, né? Assim como a referência de Palmeira, para nós é o girassol, né? A referência de Irati é porque é pertinho do Anila. No restaurante Anila, nós já temos lá o nosso picolé de Guabiroba que vocês vão experimentar hoje.
Então, esse projeto social é na região do Pinho de Baixo, que é uma localidade de Irati, de colonização italiana, onde nós temos muitas árvores de guabiroba. A guabiroba é essa frutinha amarela da família das mirtáceas, que é a mesma da goiaba, que é a mesma da guavira. A guavira é planta símbolo do Mato Grosso do Sul, é do mesmo gênero e espécie, ela é uma prima da nossa guabiroba aqui. Pode passar. Aqui nossa reunião com os produtores. No primeiro ano de projeto, agora nós estamos já indo para o quarto ano de projeto, ele começou em 2021. Nós tivemos uma adesão tão grande dos produtores nesse primeiro ano que nós conseguimos coletar 3 toneladas de fruto. Vinha, fruto, e que a gente não tinha nem se preparado, né, onde armazenar tudo isso. Aí a Prefeitura de Irati abriu as portas para nós, do Centro de Processamento de Alimentos, e nós conseguimos guardar toda essa guabiroba para processar ao longo do tempo. Então hoje nós já temos desenvolvido extratos, né, a Elita aqui, aqui está o pessoal da Embrapa junto conosco, eu, Rodrigo, a Elita, nossa líder do projeto, o Matheus aqui também, super participativo, então, a Inês, pode passar. E eu já volto, né, no Guapim, só vou contar, estou quase terminando aqui a parte da empresa. Ano passado nós fomos contemplados, então, com o selo ESG em Foco. Aqui, parte da equipe recebendo esse selo, foi um trabalho de 1 ano junto ao SESI, né, Sistema FIEP, SESI, SENAI, fazendo as várias ações que nós temos relacionadas à preservação do meio ambiente, que é o E, né? O S é o lado social, entra no nosso projeto Guapim, e o G, as ações de governança da empresa. Em Pinhais nós temos um grande desafio. Alguém é de Pinhais aqui? Alguém mora lá? Então, Pinhais é o menor município do estado do Paraná. Nós temos 8x8, né? Nós temos 64 quilômetros quadrados somente de extensão. E os zoneamentos, eles são mistos. Então, hoje a RAID está no zoneamento misto entre empresas e residências, o que me dá a grande oportunidade de morar na rua do meu trabalho, né? Então, a gente vai a pé ao trabalho, volta para o almoço. Isso, na criação dos filhos, foi um presente. Mas, por outro lado, né, tem essa questão do crescimento. Então, as questões de governança estão relacionadas aos impactos que nós geramos. Eu não posso fazer ruído para os vizinhos, eu tenho que ter todo o cuidado, porque tem várias residências próximas. E aqui, então, esse projeto que vocês vão conhecer melhor hoje, o Guapim, ele foi contemplado como o primeiro lugar no prêmio SESI ODS na categoria social no ano passado, o que nos deixou muito felizes, porque as ações sociais a gente já fazia, mas não tinha tudo isso documentado e registrado como temos agora. Pode passar. E aí, finalizando essa primeira parte, eu gostaria de deixar essa seguinte frase, que as melhores soluções para a inovação aberta são encontradas na simplicidade e na conexão. Algo que eu sempre ouvi da Eliane, talvez vocês também tenham ouvido: Ana, a gente não precisa inventar a roda. E não precisa mesmo, né? A gente precisa fazer as coisas bem feitas, com consistência. Então, algo que nós fizemos que já valorizou muito o nosso trabalho, no início nós chamávamos apenas de Projeto Guabiroba. Projeto Guabiroba, né, que foi o primeiro edital que nós captamos. Aí eu pensei, né, uma coisa que nós temos percebido com a RAID é que as coisas que têm marcas, hoje o que vende, o que vale, o que é percebido, tudo tem uma marca. Então nós desenvolvemos e registramos a marca Guapim, que quer dizer Guabiroba e o PIN de Pinho de Baixo. Então agora não é mais projeto Guabiroba, é Guapim, o que já dá um outro, né, já tem uma identidade visual toda diferente, uma marca registrada, e o projeto vai ganhando visibilidade. Isso, aqui são os nossos contatos. Eu já vou abrir a segunda apresentação, que está aqui. Mas antes disso, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida.
Alguma dúvida? Tudo certo até agora? Sério que não tem dúvida? Ai, que bom. Pergunte. Você falou em sublimação, que tem um processo que é feito por sublimação. Sim. Você consegue explicar para um absolutamente leigo o que quer dizer um processo de sublimação? Consigo. Lembram quando a gente estudava lá no ensino fundamental a mudança de estado físico da água? Sim. A gente coloca assim do líquido para o vapor, era a evaporação. Quando passa do vapor para o líquido, é condensação. Então, aquela que a gente nunca decorava era a sublimação. Aquela que a gente sempre esquecia e errava na prova, era essa. Então, a gente primeiro congela a água e depois, com um vácuo muito grande, essa água passa direto do estado sólido para o gasoso e vai embora, e é liberado. Por isso que ela desidrata dessa forma. Então, o equipamento, ele é composto ali, o liofilizador, por bandejas. Então, a primeira coisa, por isso que ele se torna um processo caro. Porque, então, vão secar uma fruta ou secar um extrato. Primeiro, eu coloco esse extrato nas bandejas, faço o congelamento, coloco no equipamento e ligo o vácuo no máximo. E aí, por exemplo, o nosso equipamento ali são 4 bandejas de 500 gramas. Então, eu só consigo desidratar 2 quilos, ou 2 litros de uma vez. E eu fico em torno de 24 horas com esse vácuo ligado. Então, tem o processo de congelamento, 24 horas de vácuo. E, às vezes, esses 2 litros, se ele tiver 10% de resíduo seco, eu vou obter 200 gramas. Então, imagina o custo disso. Por isso que ele acaba sendo muito alto, infelizmente. Mas assim seria o processo ideal para a preservação dos nutrientes, do aroma. Eu vou atender essa pergunta e já vou lá para você. Pois não? 2 perguntas. Uma ainda na sublimação. Ocorre na natureza, hein? Naftalina, sublimação. É uma espécie de evaporação. Direto do sólido, eu acho que não, hein? Não sei dizer, eu acho que não. Tem um exemplo bem interessante. Outra coisa que eu estou estudando aqui, pelo termo de inovação aberta. O termo inovação aberta. Pergunta excelente. Inovação aberta é quando nós colocamos, hoje tem um termo na inovação que são os atores, né? A gente fala muito em atores, que são aquelas pessoas que possuem essa interação um com o outro. Então, eu vou colocar assim, que é a inovação aberta no Guapi. No centro de tudo isso, nós temos os agricultores. O agricultor está no centro. Ele cultiva ou coleta. A partir dele, eu tenho a Heidi, que faz o extrato e que manda para uma indústria nos Estados Unidos que faz o cosmético. Então, já são 3 diferentes partes. Então, nós vamos montando uma cadeia, uma rede de inovação aberta. Nós mandamos a polpa para a Universidade Federal de Santa Catarina, que fez uma análise e chegou aqui na polpa de Guabiroba. Nós temos probióticos que ajudam, na verdade, as próprias fibras, a composição da Guabiroba ajuda a multiplicar os probióticos. Então, a universidade também é um ator. A Embrapa está conosco no projeto e ela vai até o agricultor, ela ensina a coletar, sanitizar, congelar, separar as que estão estragadinhas, então a Embrapa é um ator. Quando a gente reúne tudo isso e coloca no gráfico, a gente vê que tudo isso é uma rede, que daqui para lá você vai atingindo. Então, e as inovações hoje, elas devem seguir esse modelo de rede. Porque certamente falando tudo isso que vocês estão, vocês sentados ouvindo aqui hoje, vocês também estão tendo ideias. Puxa, eu tenho guabiroba na minha casa, será que eu posso agora usar e fazer suco? Será que eu posso fazer o bombom? Então a inovação aberta é assim, todo mundo pensando junto, até que alguém levanta, puxa, eu tenho. E se vocês fizessem assim? Então é nesse caminho que a inovação aberta funciona, com essas conexões. Simplicidade e conexões. Dúvida? Voltando ao processo da sublimação, assim, há
bem simples de se entender, que é a naftalina funcionando como nas gavetas que a gente coloca, né? Perfeito. E o processo é justamente, não é propriamente natural, né? Porque é fabricado pelo homem, enfim, mas o processo ali é um processo de sublimação. É verdade. A naftalina sólida, e o que a gente sente, né, quando abre a gaveta? O cheirinho dela, né? Quer dizer, Maravilha. O cheirinho de roupa guardada. Perfeito. Ótima lembrança. Essa relação, sim, com certeza. Então, vamos agora, né? Fiz questão de deixar o nome do Rodrigo, né? Estava tão animado para vir, não consegui estar lá em Maceió, cuidando, né, da minha sogra. Mas essa apresentação, inclusive, ficou marcadinho ali, acho que é só dar um clique. Um clique fora ali da imagem. Aí, fechou. Inclusive, ele ficou muito feliz porque ele foi convidado com o projeto Guapim para o primeiro encontro de gestores das redes FITO da Fiocruz. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, vocês certamente conhecem, já ouviram falar, tem um papel relevante na saúde do Brasil. E a Fiocruz também mantém esse projeto que se chama Redes FITO, que une núcleos do Brasil todo voltados à preservação e principalmente com esse olhar de inovação aberta, o que nós vamos fazer para preservar. Quando nós falamos em preservação, não adianta um discurso dizendo que você não pode cortar essa árvore, você não deve cortar essa árvore. Se a pessoa precisa do dinheiro daquela árvore, ela vai mandar cortar. Ou se ela acha que aquela árvore não dá a renda que a família precisa, ela vai cortar e vai plantar soja. Então, o caminho é inverso, não é na fala, é na compra. Nós precisamos comprar esse fruto para que essa árvore fique em pé. Essa árvore precisa gerar renda para que ela permaneça na propriedade. Então, é esse caminho que a Fiocruz apoia os projetos. Então, aqui tem as várias etapas, né, que já aconteceram, como coleta do fruto, armazenamento, dessa forma que nós coletamos. Tá? Nós não queremos e não deixamos que a guabiroba que nós usamos caia no chão. Por que será? Contaminação, né? Eu tenho lá no Rio de Baixo, por exemplo, os carneiros disputam conosco as guabirobas, né? Os carneiros estão ali, né, por todos os lugares. E assim como eles comem, eles também, né, acabam, né, sujando, né, a área. Então nós temos que ter todo o cuidado para não contaminar. Então nós colocamos essas lonas, né, ali embaixo, estendemos, sombrite normalmente são, e para coletar as guabirobas. Depois nós temos, aqui começou o projeto, hoje nós já estamos uma evolução a mais do projeto, que é a polpa industrializada, mas aqui foi feita ainda numa cozinha industrial lá em Irati, a primeira polpa, ali está o Rodrigo, e aqui foi um estagiário nosso da UEPG, ele está de máscara, não somente mas era final da pandemia, e está lá o carro, né, da Prefeitura de Irati levando os muitos frutos, né, as toneladas que nós conseguimos coletar. E olha que sacada do pessoal do Sebrae, né? O pessoal do Sebrae tem o meu coração. A Raide nasceu no Sebrae. Eu sou muito ativa no ecossistema de inovação de Pinhais, que se chama Conecta Pinhais. E o Sebrae está lá sempre conosco. E no início do projeto, nós contratamos um consultor do Sebrae para mapear quantas famílias tinham na região e quantas árvores de cada espécie eram estimadas na propriedade. Quantas guabirobeiras, enfim, né, de pitangueiras e outras árvores que tinham na região. E ele falou uma frase, que foi por essa frase que a gente conseguiu as 3 toneladas. Ele disse assim: vocês, agricultores, precisam imaginar que cada guabiroba que tiver ali, né, sendo coletada, é uma moeda no bolso de vocês.
Se você se abaixar e juntar, você vai ter seu dinheiro no bolso. Eu achei incrível essa analogia, porque era uma planta que até a nossa chegada no projeto, realmente só os pássaros, os suínos e os carneiros se alimentavam. Não tinha uso na alimentação humana. E nos estudos da Embrapa, conduzidos pela pesquisadora parceira nossa, a Cristiane Helm, a gobiroba tem muitas propriedades. Ela é rica em carotenoides, em flavonoides, ela é antioxidante, ela tem vitamina C, enfim, é um conjunto de substâncias que são super benéficas para os seres humanos. Ainda não chegamos nesse estudo, mas existem relatos das nossas produtoras parceiras que quando os carneiros consomem guabiroba, reduz o número de vermes. Então ela nota que ela possivelmente a guabiroba tem um potencial vermífugo também. Então tem que deixar um pouquinho para isso. Tem que deixar. Então essas que caem naturalmente assim, né? E a carneira precisa estar com. Exato, não, a gente tem algumas árvores que a gente coloca redinha, o restante deixa para eles. Até porque, uma curiosidade também, outro cálculo que esse consultor, né, esperto que falou da moedinha fez, vejam só, nós temos algumas árvores lá que chegam a render 200 quilos em uma safra. Uma árvore. No início do projeto, nós começamos a remunerar esse agricultor R$3 o quilo dessa gobiroba. Então, R$3 vezes 200 que uma árvore rende são R$600. É exatamente o valor que ele recebe se ele vender a árvore inteira para corte. Então, quando nós fazemos essa conta para ele, você diz assim, em um ano você ganha o que você ganharia sem ter mais a árvore. Então é assim, a galinha dos ovos de ouro, né? Ou é a guabirobeira de ouro que você tem lá. Porque todo ano ela pode te render, que não sejam todos R$600, mas que sejam R$400, R$500. E como ela começa a dar nessa época do ano, é o dinheirinho do Natal, né? Das festas, do 14º, 15º ali da família, pode vir da guabiroba. Pode passar. Aí as oficinas, essa foto eu já tinha mostrado. Aqui as nossas reuniões. Ali tem a pesquisadora. Cadê a garotinha aqui? Aqui tem a pesquisadora Cristiane, né, falando de como colher, sanitizar, limpar certinho, deixar no cloro, né, nós deixamos no cloro por alguns minutos. Porque as plantas, os frutos são contaminados por natureza, assim como nós, né? Nós somos um corpo cheio de bactérias, por dentro e por fora. A gente sabe disso, né? Quem tem um pouquinho de microbiologia sabe que isso é natural. Nós vivemos em simbiose com as bactérias. Então, nós temos que ter todo esse tratamento, esse cuidado na sanitização do fruto. Pode passar. Volta um pouquinho. Está aqui o nosso amigo que falou da moedinha aqui, ó. Sorrisão legal. Pode passar. Essa oficina, eu vou contar para vocês que foi a mais gostosa que nós fizemos. Foi o doce de leite com guabiroba. Tivemos apoio da pesquisadora Elane, não é Elaine nem Eliane, é Elane, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela veio nos contar as propriedades, né, probióticas da guabiroba. Nós fizemos o doce no tacho, né, como vocês estão vendo aqui, reduzimos o leite, fizemos o doce de leite e aplicamos várias concentrações de polpa de guabiroba. E ficou muito bom, muito bom. Eu trouxe assim alguns quilos eu trouxe acho que 5 quilos de polpinha, então eu acho que quase dá para quase todas vocês levarem pelo menos uma polpinha de 100 gramas e podem testar em casa, né? Fazer essa misturinha ou em suco ou em doce de leite. E dá um sabor maravilhoso. A guabiroba, ela tem uma característica de sabor, ela tem óleo fixo também. Se nós comemos, muitas têm memória de infância. Quando vocês provarem picolé, o relato que a gente mais ouve é: puxa, lembrei da minha infância. Quando a gente, né,
colhia, enfim, catava a guabiroba, né? Não tem como colher, a árvore é muito alta, catava a guabiroba e comia. Ah, uma curiosidade do termo. Ana, é guabiroba, é gabiroba, é gaviroba, está valendo tudo. Gaviroba. Assim, nós adotamos o termo guabiroba, mas a nomenclatura comum é a mesma, mas ela refere-se à espécie Campomanésia xanthocarpa. Então, é esse o nome científico dela, mas o nome comum, né, é o mesmo. Oi? E as árvores? As árvores, vocês têm algum cuidado especial com elas? Como é que é? Porque as árvores também estão aí no bioma, né, no ecossistema, sujeitas a diversas Sim. intempéries, enfim, e mesmo ataque porque a partir da saúde das árvores e saúde do global, né, do fruto também, né? Exato, você tem toda a razão. E o que nós observamos é que tem uma variação muito grande da produtividade e da própria maturação dos frutos de um ano para outro. Então, porque ela está bastante sujeita a anos que fazem mais calor. Então, como todo fruto, se é um ano mais quente, ela vai dar maior, mais doce. Tem regiões de Irati que ano passado não deram, e foi o contrário, choveu muito, né? Quando chove também no momento errado, ela acaba não frutificando do jeito que precisa. Mas assim, não temos muita essa intervenção e até essa possibilidade de intervenção nas árvores, porque a maioria delas fazem parte da reserva das propriedades e são árvores nativas, centenárias. Então, o que nós percebemos mais impacto é do clima mesmo, ou das mudanças climáticas. Então, é algo que nós estamos mapeando agora, como que nós vamos seguir. Na propriedade do Matheus, que eu mostrei, que era aquele rapaz que estava bem no final aqui, a guabiroba ela dá de uma qualidade um pouco diferente, que ela não é tão laranja e tão doce. Então, isso também, existem pequenas variações, né? Que é o mesmo gênero e espécie, mas são variedades diferentes, algum clone. Na região também tem uma guabiroba que é menorzinha, que ela é arbustiva, que eles chamam de guabiroba branca. Essa a gente nunca utilizou para fazer nada, a gente utiliza da árvore mesmo, né? Dá licença, o araçá, a goiaba, a guabiroba, eles costumam dar muita larvinha, muito bicho. Como é que se lidam com isso? Sim, quando nós, essa é uma questão importante, Helena, que quando nós vemos isso, quando a gente consegue enxergar o fruto furado, nós separamos. Mas essa larvinha que tem dentro, ela é muito difícil de ser removida. Então a gente não, e ela é algo que dá o inseto, ele faz a sua postura na flor. Então quando ela fecha o fruto, ele já está lá dentro. Então não é muito fácil de mapear. Tá? Assim como as goiabas acontecem a mesma coisa. Eu acredito que mal não faz, é proteína. É proteína, a gente que quando morde e olha assim, né, puxa uma coisa ruim, mas... Eu tinha um pé atrás, essa margarina, ela era pequenininha, doce, e tive um pé aqui na minha casa, ela era maior e você comia umas 4, 5, ardia a boca. Sim, tem diferença sim. E essa ardência na boca é o teor de óleo. Quando vocês fizerem o suco da polpa, normalmente nós temos que utilizar jarras de vidro, embora a gente ainda tenha muita jarra de plástico em casa, mas no plástico ele é muito perceptível as gotículas do óleo. A guabiroba ela tem um óleo. Então, quando nós produzimos extrato oleoso de guabiroba, que é feito com a guabiroba desidratada, nós conseguimos observar uma cor alaranjada, forte, intensa, como o do urucum. Ele fica um extrato muito colorido, bonito de urucum.
Provavelmente é a mesma espécie, mas são clones, são tipos diferentes que podem acontecer isso. Tá? Mas tem mais uma aqui, já volto aqui. Você tem controle dos óleos essenciais e dos antioxidantes no produto já terminado devido ao calor e à luz? Nós temos feito alguns ensaios e ele tem resistido bem. Então, a guabiroba, nós percebemos que o efeito antioxidante dela, as moléculas que estão ali, os flavonoides, os carotenoides, resistem bem ao calor. Inclusive, é até uma curiosidade que alguns processos acabam aumentando o teor em polifenóis. Com a erva mate acontece isso. Então, por isso, a erva mate que vai, por exemplo, para o Uruguai e o Chile, eles gostam muito daquela erva mate descansada. E nesse processo de descansar, os flavonoides vão se transformando e quando nós quantificamos no laboratório, eles dão até maior. Eles podem se quebrar de poliflavonoides, de estruturas muito grandes, em flavonoides menores e acaba quantificando mais. Mas é uma planta com alto potencial antioxidante, ela é muito interessante para esse caminho na cosmética. O que eu queria perguntar é para complementar, a Embrapa tem qual papel aí? A Embrapa tem o papel de avaliação, no projeto de avaliação das propriedades nutricionais, e eles também ajudam a pensar nos processos que nós poderíamos utilizar para esse uso. Inclusive tem a possibilidade de publicação, eles conseguem publicar essas informações nos informes técnicos que a Embrapa publica. Então é uma fonte maravilhosa de consulta, os informes técnicos da Embrapa. E aí ela coloca ali a composição nutricional, tudo isso. E pode ser feito. Talvez no decorrer, eu aproveito para perguntar já, mas talvez no decorrer você fale. E o dinheiro para esse projeto veio de alguém? O dinheiro para o projeto. Então, é assim, a primeira parte do projeto, nós escrevemos um edital que se chama Alimentação em Foco, da Fundação Cargill, foi a primeira subvenção que nós tivemos. A segunda subvenção, ela já saiu, está sendo com a Unicentro e Fundação Araucária, está em processo de assinatura dos documentos e nós adquirimos uma pequena propriedade lá no Pinho de Baixo, estamos constituindo nesse momento o Instituto Guapim. Claro que a verba maior vem desses editais, mas grande parte a RAID custeia também. Então, como é o nosso projeto social, tem investimento nosso ali para que as coisas aconteçam. E assim, o maior investimento não é só financeiro, mas é o não desistir, né? É a gente vestir a camisa mesmo, dizer, não, isso eu gosto, isso eu quero, né? Quero continuar. Pode passar. Aqui foi uma oficina de saboaria, nós fizemos sabonetes glicerinados, o cold, o hot process, utilizando os extratos de guabiroba. Também foi uma professora de Santa Catarina, da Soxi, a amiga Janaína que veio, e daí reunimos muitas mulheres da região, pessoal de artesanato. Foi um momento muito especial de partilha. Então, não é só a colaboração comprando os frutos e orientando os produtores, mas também dizendo como usar, porque aí nós estimulamos toda a cadeia. No momento que nós ensinamos a aplicação na saboaria e alguém gosta e compra, vai ter demanda para o fruto na propriedade. Pode passar. Aqui então a Elita, o Pedro, principais desafios ali, considerar o agricultor familiar como protagonista. Nós percebemos que muitos projetos sociais acabam sendo de fachada e deixam o agricultor de lado, ou começam com uma empolgação enorme, passam um ano e ninguém mais fala nada. Então, quando nós vamos abordar alguns agricultores, e o Rodrigo tem essa experiência de visitar comunidades no Brasil todo, muitas vezes nós somos recebidos com receio, porque eles dizem assim, puxa, mas é o 5º projeto que eu já faço e não vejo nada, não vejo dinheiro, não vejo voltar para nós. Então, temos que ter bastante cuidado com essa abordagem
e que as coisas realmente voltem para quem precisa e para quem merece, né? Que é quem está ali na agricultura. Então, nós fizemos esse banner, essa foi a Expo Irati do ano passado, nós participamos desde a primeira Expo Irati, então a Prefeitura nos apoia muito, e nesse ano nós fomos com essa frase aqui: seja um bicho do Paraná, experimente o picolé de Guabiroba, né? Estimulando para que as pessoas provem o que é nosso. E tem muitas pessoas que olham assim com muita curiosidade: Guabiroba, isso dá para fazer picolé? Nunca comi, sempre tive lá, só incomoda, mancha o sapato, né? As crianças pisam na guabiroba dentro de casa, mancha o soalho, mas pode sim, tem muitas propriedades. Pois não. A sorveteria Formiga tinha um sorvete de guabiroba e eles pararam de produzir porque eles não têm produtor. Da roupa? Daí, né, de repente o pessoal... Nossa, por favor, fala. Sorveteria Formiga. Ah, que legal. Lá na Avenida Iguaçu. Tá certo, vou falar com eles. E outra coisa, eu fiz, quando a minha última viagem para a minha cidade natal, eu fiz uma caipirinha de guabiroba. Meu Deus, pensa numa coisa boa. Receita do Bruno. Olha, eu acho que a gente vai fazer bastante bomba, né? Vocês viram quanta variedade eu já deixa eu contar para vocês o quanto a guabiroba é interessante com bebida alcoólica. Que o meu marido vai jogar, né? O Rodrigo vai jogar futebol no campo lá em Pinhais e tem uma guabirobeira. E esse campo é de um amigo polonês que recebeu outro amigo polonês que ficou louco com a guabiroba, colocando junto na bebida alcoólica, na vodka, enfim, nas bebidas polonesas, e ele, nossa, cada guabiroba que caía, ele falou: é minha. Assim, realmente ela funciona, inclusive por causa desse sabor que, por um lado, quando a gente come direto o fruto, às vezes esse óleo acaba ardendo e sendo forte demais, mas na bebida alcoólica ela harmoniza muito, faz muito sentido. Assim como o leite do picolé, o picolé à base de leite, vocês vão provar, também harmoniza muito o sabor. Pode falar. Por que vocês escolheram Irati? Por que não a Grossa? Por que não Palmeira? Por que Irati? Então, porque eu me criei lá. Mas assim, não foi exatamente por isso, sabe? Irati é a cidade dos meus pais, dos dois lados, né? Pai e mãe são de Irati, mas esse projeto surgiu, foi uma feliz coincidência, na verdade. Eu nunca pensei em ter um projeto social em Irati. Voltar às raízes está sendo muito bom. E aí, o que aconteceu? Na Embrapa, alguns anos atrás, teve um projeto bem grande que se chamava Conserva Bio. E essa pesquisadora, Cristiane Helm, da Embrapa, é muito amiga da Maria Cristina, que mora em Irati, no Pinho de Baixo. E foi por meio desse projeto Conserva Bio que, quando nós fomos escrever esse projeto para Cargill, o Rodrigo tinha ido na Embrapa, visto a polpa de guabiroba, achado muito linda, falou: Cris, um dia nós vamos escrever um projeto sobre isso. E aí a Cris puxou para Irati. Ela falou: então nós temos que ir lá falar com a Maria Cristina, porque ela construiu uma propriedade grande, bonita. Essa primeira cozinha industrial que apareceu foi na propriedade da Maria Cristina. Então, e aí o que aconteceu? Ela e o marido eram pesquisadores da Embrapa, resolveram passar a aposentadoria em Irati, né? Gostaram muito da região, e realmente o Pinho de Baixo é uma região linda que vale a pena visitar. Eu tenho memória das festas de infância, né, no Pinho de Baixo, que eu ia lá nas festas de igreja com a minha família, e infelizmente logo em seguida o marido da Maria Cristina faleceu e ela ficou alguns anos com a propriedade. Agora, né, mudou um pouco o rumo, né, se desfez da propriedade, tá, né, mas aí está morando na região. Então foi pela Embrapa que a gente acabou indo. Mas é a minha cidade de infância, né? Tenho parentes por lá e tudo isso. Podemos passar. Aqui aparece
essa foi uma plotagem que nós fizemos no freezer. Eu já vou contar os próximos passos do Guapim, né? Já estou quase terminando, aí a gente já está quase no meu horário. Mas, então, esse logotipo foi desenvolvido pela Lia, que é uma designer que eu adoro, super talentosa. Vocês vejam que tem um G da guabiroba, mas também parece uma carinha, né? Tem a bolinha do fruto, né? Então, o Guapim, eu já disse o que significa, e tem ali produtos Guapim, produtos agroflorestais. Então, esse é o nosso nome, e aí isso foi plotado no sorvete. Assim como você mencionou a sorveteria Formiga, o que nós fizemos? Em Irati, tem uma sorveteria chamada Neval, que ela é bastante conhecida, inclusive no litoral aqui do Paraná, né? Tem muitos freezer da Neval. E nós fomos falar com eles do projeto e o nosso picolé é feito pela Neval. Então, o que nós aprendemos também em projetos assim? Muitos pesquisadores chegam, ou empresários, chegam querendo fazer esses projetos e estimulam a comunidade, os agricultores, a fazerem tudo por eles mesmos, né? Ah, você faz o sabonete, você faz o sorvete, só que isso não tem escala, vocês concordam comigo? Eu não consigo colocar um picolé artesanal na Lila, por exemplo, porque tem toda a regulamentação sanitária, tem licença sanitária, inspeção da vigilância. Então, o artesanal, ele funciona muito bem até um certo limite. Então assim, eu vou vender ali no Pinho de Baixo, por exemplo, eu vou fazer para a minha família. Mas quando nós queremos expandir o projeto, nós temos que contratar. Então, falando novamente de inovação aberta, a Neval é um ator importante do nosso projeto, porque eles produzem o nosso picolé. E não só isso, eles são tão engajados que quando a gente diz, olha, tem Expirati, preciso levar um freezer lá cheio de picolé, a Neval leva até lá para nós, porque eles acreditam no nosso projeto. Então é esse tipo de engajamento, de parceria. Tem agricultor, tem prefeitura, tem Neval, Embrapa, então Fiocruz, né? O Rodrigo conseguiu, foi convidado para que o Guapim seja o núcleo Guapim da Fiocruz. Nossa, isso para nós foi extraordinário, né? Um reconhecimento do nosso trabalho. Pode passar. Aí a premiação, né, que vocês já viram, já falei, pode passar. Como perspectivas futuras, né, desse projeto, desenvolvimento de novos produtos à base de guabiroba, a cabeça não para, né, nós queremos fazer mais coisas, já tem extrato, tem saído cosméticos também, que é uma área que eu gosto muito, sou aromaterapeuta também, então amo. Criação de um ponto de divulgação permanente do projeto Guapim no Pinho de Baixo. A propriedade já está comprada, só ainda não tem cerca, mas ainda vai ser feito, né? Já tem todo o projeto lá para a gente avançar. Investimento em pesquisas para estudo das propriedades nutricionais, e aí entra muito a Embrapa. Participação em editais de inovação e sustentabilidade. Inclusive, nós estamos, pode passar, nós estamos com um projeto já na fase elegível do Tecnova 3, aqui da Fundação Araucária, projeto todo baseado na guabiroba. Então, nós sempre estamos pensando no que focar, no que produzir. E aí, essa camiseta também faz parte da identidade, né, do projeto. E eu não trouxe fotos porque é algo muito recente, é uma ideia que nós tivemos há pouco tempo. Quero saber se vocês aprovam essa nova loucura que nós vamos fazer. Nós vamos colocar na Irati o ponto da guabiroba, ao invés de ser fixo, como nós temos vários eventos turísticos na região, nós vamos investir numa loja trailer do projeto Guapim. E aí nessa loja trailer nós vamos colocar o freezer que nós já temos, então nós vamos vender ali polpas, o picolé, as camisetas, todos os produtos relacionados à guabiroba, e aí nós vamos poder, tem aí sim, bem itinerante, tem um evento agora em Castro de Turismo, nós vamos lá com o trailer e vamos expor. Então esse trailer vai ser nesse caminho. Fiz um projetinho aí no final de semana, né, uma plantinha abaixo, né, nas horas vagas a gente fica inventando moda, mas eu acho que vai dar muito certo, porque a última
última coisa que eu quero é ter essa propriedade em Irati pensando numa casa de campo, porque isso é pura ilusão, né? Você tem, mas mais vai para trabalhar do que para outra coisa. Então, nós queremos um espaço muito aberto, dinâmico, que a gente possa fazer oficinas, levar um destilador, produzir óleos essenciais. Então, quando tiver uma sede, eu farei questão de convidá-las, né, para que a gente passe uma tarde conhecendo as guabirobas, conhecendo a região do Pinho, com toda uma infraestrutura de cozinha, para fazer o lanche. Então, esses são os próximos passos, 2026, 2027, é o que nós temos de projeto. Primeiro esse trailer, que deve vir antes, até o começo do ano, e até 2027 a sede por lá. Ficou uma curiosidade com relação à continuidade do projeto. Quanto tempo leva para começar a produzir guabiroba? Nós temos... Exato, olha, veja só, boa pergunta. Eu só falei de uma pesquisadora parceira da Embrapa, mas a segunda pesquisadora, ela se chama Juliana Degenhardt, e ela trabalha na produção de mudas. Então, ela está no projeto, ela vai até lá, coleta as sementes, coleta os frutos primeiro, né? Retira as sementes daqueles exemplares que dão 200 quilos por safra. Então, ela faz a coleta específica, produz as mudas, e eu não trouxe fotos aqui, mas nos eventos a gente faz essa distribuição de mudas. A continuidade ela não é rápida, não é simples, essas árvores demoram no mínimo 10 anos para começar a produção. Elas são... Eu pensei, como que vocês estão trabalhando essa questão da continuidade? Sim, mas na produção de mudas, o que foi muito interessante é que com todo esse movimento, cidade pequena as coisas se repercutem, né? Não sei se vocês têm essa experiência, mas colocou no rádio todo mundo fica sabendo, né? Lá é a Folha de Irati, a Rádio Najuá, você coloca lá Projeto Guabiroba. Várias pessoas que cortaram as árvores de casa, em algum momento, vieram procurar as mudas, pensando por que eu cortei, agora eu quero de volta. E assim, com esse pensamento, se não for para mim, que seja para o meu filho, seja para o meu neto ter. Então, nós temos também esse impacto de valorização do que se tem em casa. Muitas vezes a nutrição que a gente precisa, eu acredito muito, e também muitas de vocês devem ter essa mesma crença, que tudo que nós precisamos de fato na vida está perto de nós. É só a gente olhar. Às vezes, justamente, a gente tem um problema ali de estômago, e aí a plantinha está ali do nosso lado, está ali no nosso quintal. Quer ver quando do nada eu cheguei em casa assim, olhei, que pé de pimenta é esse? Mãe, de onde veio? Minha mãe tem dedinho verde, né? Ninguém sabe. A mãe chega lá em casa, mexe nas costeiras e... Poxa, eu não sei de onde veio esse pimenta aqui. Ninguém. Falei, nossa, deve ser alguma invejinha aqui, que do nada chegou um pé de pimenta aqui. Tudo está próximo de nós. Só que muitas vezes as pessoas não enxergam ou não têm o conhecimento. Então, como recado final, eu gostaria de, mais do que um projeto pessoal, social, o que nós queremos é levar conhecimento sobre as propriedades, sobre o uso desse fruto, pensando que quando nós conhecemos, consumimos, geramos renda e conseguimos manter as guabirobas em pé nas várias regiões. Então aqui, agora sim é o momento, terminou, relaxem. Aqui é a guabiroba, né? O Rodrigo abraçando a guabiroba, né? Abraçando uma árvore. Então, ele é bem alto e a árvore é mais alta ainda. Quem puder, quiser fazer a gentileza de pegar seu celular agora e bater nesse QR Code aqui, é o Instagram do Papinho. É o nosso Instagram, quem tiver vontade, enquanto eu vou respondendo as perguntas, vocês vão seguindo lá no Instagram e ficam sabendo das novidades. Tem pergunta aqui. Você quer o acesso aos sorvetes? Quais são os produtos que vocês estão fazendo? Já estão. Já passou? Deu? Conseguiram?
Olha, a pergunta é a seguinte: onde estão sendo comercializados? O picolé nós temos no Nila, mas nós temos na Raide também aqui em Pinhais. Temos tanto a polpa quanto o picolé em Pinhais. Temos também a pimenta de Guabiroba, o tempero de Guabiroba, que simplesmente nós moemos a guabiroba desidratada e ela ficou um tempero para carnes brancas que é maravilhoso. Para quem gosta de inovação aí na cozinha e de fazer novos pratos, ficou super gostoso. Então, nesse momento, é isso que nós temos. O acesso via Raide e eu passo contato para vocês. Sabonete ainda não, mas estamos em desenvolvimento, e o extrato para cosméticos nós já temos, inclusive com essa possibilidade de exportação também. Já temos uma empresa americana parceira bem interessada em lançar alguma coisa por lá. Dúvida? Endereço da Raide em Pinhais? Endereço da Raide, Rua Terra Rica, 561. Já fui nas palestras. Daí, talvez vocês conseguem compartilhar. Eu pus o link do palestras. Então fechou. Tem endereço da Raide lá, sigam o APIM e eu fico à disposição. Mais uma pergunta aqui. Olha, não sei se tu havia falado, mas por que guabiroba? Vocês escolherem não a pitanga, não a cereja selvagem, enfim. Nossa, é uma infinidade, né? Por que guabiroba? A biodiversidade é tão ampla. Foi por causa daquela visita do Rodrigo da Embrapa, que há muitos anos, pelo menos isso foi em 2018, mais ou menos 2019, nós fizemos uma visita na Embrapa e a pesquisadora Cristiane estava processando a polpa. E o Rodrigo teve curiosidade de, puxa, o que é isso que você está mexendo aí? Alaranjado, forte, bonito, cheiroso, sempre usa esse termo, cheiroso, né? Ela é polpa de guabiroba. Então isso ficou assim, nós estamos tendo um potencial. Aí ele colocou assim, pendurou, né, nos projetos ali, pessoal, quando tiver uma oportunidade, vamos investir no guabiroba. Alguma pergunta também aqui, parece? Gente, só um minutinho, eu não estou ouvindo lá. Nós temos parceria com as universidades da região, a UFG, a Unicentro. Eu vi que tem uma das oficinas com uma pesquisadora, né, de uma das universidades. Sim. Que tem de Santa Catarina, mas ali eu não sei também, né, desconheço quais são os cursos que essas universidades oferecem, mas é interessante você também ter, procurar, né? Não sei se já tem. Sim, com o Unicentro. Com as universidades, que vão ter oportunidade de ter pesquisa em diversas áreas que podem ajudar. Sim, sem dúvida. Eu concordo, sim. E essa parceria com a pesquisadora de Santa Catarina foi porque ela publica junto com a Cristiane da Embrapa. Então aí conectou. Mas essa nova fase do projeto, que foi o edital da Fundação Araucária que nós recebemos, será executado pela Unicentro, aqui no Paraná, sim. Mas como também é um fruto que ocorre em outros estados, eles também estão bastante habituados. E algo que a gente pode fazer, então, se por exemplo as nossas guabirobeiras não forem suficientes para abastecer o projeto em algum momento, nós vamos abrindo, né, para outros municípios. Por enquanto, o que nós coletamos ali está sendo suficiente. Mas nós não colocamos nas rádios ainda, né? De Rebouças, Malé, Rio Azul, Teixeira Soares. Então tem todas essas cidades que tem Guabiroba. Se a gente quiser expandir esse projeto, a gente conseguiria fazer essa mobilização. Aí mobilizou todo o Paraná, a gente poderia também fazer em Santa Catarina. Então tem vários caminhos. Rio Grande do Sul tem Guabiroba, tem um projeto bem interessante lá. Que também nós já fornecemos para eles, porque lá teve um problema com as enchentes e tudo isso, eles não conseguiram coletar, então nós fornecemos aqui do Paraná, assim como eles conseguem fornecer para nós em algum momento. Então, entre os estados da região sul, acho que nós temos um bom intercâmbio de compras. Essa expansão assim, né, regional, o tipo de pesquisa que eu vi que daí tem uma moça pesquisando as grutas, né? Isso. É uma outro pesquisador se interessa pela questão da produtividade.
o outro que se interessa pela questão das doenças que possam ocorrer, né, sabe? Então, essa diversidade que os pesquisadores das universidades têm interesse. Eu não contei para vocês, que é muita coisa para contar, mas eu tenho fertilizante já com extrato de guabiroba. Existe uma análise que se chama metabolômica, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente manda o extrato, é uma análise química, e aí eles estabelecem os principais compostos químicos presentes e avaliam as propriedades. E dentro da guabiroba tem um ácido chamado abscísico, que ajuda no crescimento das plantas. Então hoje nós temos um fertilizante chamado NutriBlumen, uma outra empresa que faz parte, que é a Alisano, que tem extrato de guabiroba lá dentro. Então, assim, é um caminho para vocês terem ideia o que um fruto pode ter. Então, quando a gente fala em toda a biodiversidade, aí nós pensamos assim, por que nós não abrimos outras frutas ou outros desse mesmo projeto? Porque só com a guabiroba vai faltar vida para fazer tudo que ainda pode ser feito. Então, nós estamos focando nela para que seja um trabalho consistente e bem feito. Então, eu quero agradecer por esse convite de vocês. Vocês estão fazendo mudas só de semente? Sim. Não pensar em fazer propagação de semente. Ou ela não se presta bem para? Puxa, eu não sei responder essa pergunta, eu não sei a metodologia que a pesquisadora usa lá. Eu posso ficar te devendo essa resposta e enviar para ela. Porque nesse caso ela produziria mais rápido, né? Sim. E o material daquela que produz bastante. Tá. Talvez ela até faça e eu que não tenho esse conhecimento. Então, eu pergunto para ela e respondo para a Eliane daí, para te passar. Mas a Juliana tem trabalhado com isso. Inclusive, o projeto já custeou o mestrado de um pesquisador que trabalhou junto com ela. Esse rapaz, todo o projeto de pesquisa dele foi na clonagem, produção de mudas de guabiroba, e o projeto deu a bolsa para ele. Então, é nesse caminho, nesse sentido colaborativo, né, entre os agricultores, pesquisadores, que nós vamos avançando. Então, finalizo hoje aqui a apresentação, agradeço pelo convite e convido vocês, então, né, para experimentarem a picolé de guabiroba e sentirem, né, quem já provou essa fruta na infância, se realmente lembra, né, a infância, e fico à disposição, né? Quem quiser adquirir, experimentar na caipirinha, no suco, também temos a polpa. Muito obrigada a todos.